Olá pessoal, boa noite. Vamos ver quem tá me ouvindo aí. Deixa eu ver só se eu consigo ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Ótimo, beleza. Boa noite, boa noite. Boa noite pessoal, o áudio tá bom aí? Como é que tá? Se o áudio tiver legal, dá um joinha aí pra gente começar a nossa conversa que hoje tá quentíssima. Ó os bravos aí, um beijo pros bravos, um beijo pra Lu. Eita, só tem gente boa chegando aí. Beleza? Que bom, pessoal. Estamos aqui animadíssimos para essa conversa. É uma conversa, eu acho que é uma conversa que vai aquecer o nosso coração educador, né, pessoal? Pessoal aí que foi envolvido aí com esse período de pandemia, ainda tentando, né, significar e organizar as coisas educacionalmente. Muito professor preocupado com o aluno, muito professor preocupado, né, com os colegas que ficaram aí também, né, nesse momento de quarentena. Muita gente ainda embaraçada com a questão online. E tem muita gente que está ainda aí como pai, né, que teve que virar professor de última hora, no susto. Gente, o momento é esse, essa é a realidade que está diante da gente. E eu quero, nesse papo de hoje, a gente tem um monte de novidade aqui hoje, um monte de novidade, tá? Um monte de novidade. Para 2021 eu tô empolgadíssimo, não tô nem conseguindo me conter diante das possibilidades para o próximo ano aí na área de educação. Temos muita coisa boa para conversar. Mas vamos direto para o nosso tema, Quero mandar um abração a todo mundo que está chegando aí. Olha que maravilha, olha que bacana. Um monte de amigo, um monte de irmão, um monte de gente que a gente ama, né? Que caminha junto aí. E os visitantes, né? Pessoal que está aí nos visitando aí também na live, que chegou aqui de surpresa, no susto. Olha, todos vocês são muito bem-vindos, tá? E eu espero de verdade que esse nosso encontro seja um encontro muito frutífero, muito produtivo, né? Lembrando que a gente aqui não tem muito tempo para papear, porque, né, o Telegram, o Instagram não deixa a gente fazer muito isso, mas parece que agora aumentou o tempo, né? A gente tem a possibilidade aí de um bate-papo, né? Olha, gente, hoje tem professor de jiu-jitsu aqui, tem professora, tem alfabetizadora, né, de refugiados, tem educadora social, professor de escola pública, escola privada, professor universitário, né? Muita gente boa. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira aqui. Comenta aí embaixo a sua cidade, tá? Comenta aí a sua cidade. E se você for da área de educação, também comente aí, tá? O que você mexe. Se você é pai educador, se você é professor de escola pública, se você trabalha é professor de escola dominical, professora de escola dominical, não importa, tá? Ou se você já teve envolvimento com a educação, também não importa. Põe a cidade e põe aí o que você faz, com o que você mexe, por que você gosta de educação, tá? Fique super à vontade, tá bom? Olha, bom demais. Aí, Rio de Janeiro, Ribeirão das Neves, a galera tá chegando aí, tá? Vamos lá. Pessoal, seguinte, o tema é o professor intencional. Quando eu entrei para a faculdade, isso lá pelos idos de 2000 e, deixa eu ver, 5, 6, 7, 2005, né? 2005, 2004, quando eu entrei para a faculdade de pedagogia aqui na Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, uma das minhas grandes inquietações indo para minha segunda graduação, eu tinha já feito teologia, né? Era como fazer os meus alunos aprenderem mais e melhor. Essa foi a questão que eu entrei na graduação, eu tinha uma preocupação com inteligência, com a maneira como os alunos aprendiam, como eles podiam aprender mais. Eu estava muito preocupado com aprendizagem e como que cognição interagia com os conteúdos educacionais. E uma das grandes mudanças de paradigma que eu tive na educação, isso é uma experiência pessoal de literatura, teoria e depois para a prática, né? Que eu trabalhei 6 anos aí com crianças vulneráveis diretamente. Meu doutorado em educação foi dentro da favela, com crianças completamente sem esperança, né? Em relação ao futuro, em relação à escola, sem nenhum tipo de motivação, com grandes perdas intelectuais, grandes perdas cognitivas por várias razões, né? E aquilo, de alguma maneira, me gerou uma paixão gigantesca, né? Eu falei, cara, eu aceito esse desafio de tentar entender como crianças aprendem mais e melhor. E aí eu mergulhei nessa experiência, 2 turnos, manhã e tarde, pegando o que as escolas chamariam dos piores alunos, né? Muitas escolas, infelizmente, ainda chamam esses alunos de piores alunos. E a grande verdade é que nessa aventura, né, em direção a como a criança aprende mais e melhor, o adolescente, também trabalhei muito com adolescentes, né? Eu acabei chegando a uma conclusão que às vezes não é óbvia para todo mundo,
mesmo aqueles já formados em educação, de que a gente não nasce inteligente. Que inteligência é uma competência que pode ser aprendida e desenvolvida. E eu falo isso num tempo, eu tive esse insight, né, a partir de teóricos que ainda não tinham contato com os avanços das neurociências, por exemplo, ou das ciências cognitivas, quando falam hoje tanto de plasticidade neuronal, plasticidade cognitiva. Naquela época, eu acessei alguns autores que estavam já percebendo essa flexibilidade intelectual, né, na década de 40, década de 50. Né? E eu tive aí o privilégio de conhecer um grande cientista da educação, o mestre, né, Dr. Yuval Feuerstein, um israelense. Eu tive lá em Jerusalém, fui no instituto dele pessoalmente, conheci o instituto dele, ele veio a falecer já tem alguns anos, e na época ele tinha 89 anos, né? Tava batendo nos 90 anos. E aí você sabe, aquilo foi uma paixão, porque eu conheci um intelectual da educação que acreditava muito que indivíduos podem ser mais inteligentes, mais flexíveis intelectualmente, com mais capacidade de adaptabilidade. Isso me chamou muita atenção naquela época. Bom, nas reflexões sobre educação, eu tirei várias conclusões, mas tem algumas que são extremamente provocativas. Elas servem para qualquer aprendiz, não importa a faixa etária. É a presença de um professor. A presença de um professor. Eu sei que na educação existem várias correntes e tendências, né? Mas existe um esforço muito grande hoje na pedagogia, muito fruto de uma guerra política que infelizmente, né, aflige aí a educação. Eu costumo dizer que infelizmente hoje a formação em pedagogia em grande medida forma mais militantes do que professores. A grande verdade é essa não é uma crítica conservadora não, é uma constatação. Eu passei por essa formação numa universidade pública, né? Então grande parte da minha carga horária era para produzir em mim algum tipo de consciência política. Mas havia muito pouco tempo e pouca carga horária dedicada a como o aluno aprende mais, aprende melhor, como que a inteligência funciona, como que a gente consegue elaborar bons métodos de aprendizagem e assim por diante, tá? Sendo assim, o desafio que eu tive que encarar na educação foi perceber que se existe uma coisa que a gente pode chamar de pedagógico na educação, é o que nós chamamos, atenção para a palavra-chave, é o que nós chamamos de intencionalidade. Para que uma prática educacional, não importa o conteúdo que você está ensinando, para esse conteúdo ser um conteúdo formativo, intencionalmente formativo, né? Ele precisa ser pedagógico. E para ser pedagógico, ele precisa ser intencional. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje, tá? Gente, sendo bem resumido, porque isso aqui é uma live, tá? Então vamos pensar nisso juntos. Assim, vão ser pílulas, tá, gente? Pedagógicas aqui. Então você vai pegar o seu caderno e vai anotar. E me acompanha aqui e use a sua imaginação junto comigo. Vamos pensar o seguinte. Se existe uma singularidade nos seres humanos, essa singularidade está justamente no fato de que seres humanos são profundamente relacionais. Ah tá, você pode dizer assim, mas existem animais relacionais. Sim, mas são relações muito funcionais. No campo da biologia animal, os animais eles possuem relações funcionais, são relações instintivas, baseadas em instinto. Porque animais são programados para serem o que eles devem ser, né? Mas seres humanos possuem algumas singularidades. Dentre elas, o ser humano, diferente dos outros animais, né, o ser humano tem uma peculiaridade que é a dependência para ser humano. Ele precisa de uma comunidade humana para ser humano. Se ele não for treinado, se ele não for educado para ser, atenção, para ser humano, tá? Em comunidade, ele não vai ser humano, ele vai ser menos humano. Tá? Inclusive, isso pode produzir uma deformidade na sua formação humana. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque, como educador, e aqui eu quero deixar explicitamente, claramente, a minha posição filosófica enquanto educador, grande parte da minha filosofia educacional interage com teóricos da psicologia da educação, da psicologia do desenvolvimento, tá? Da psicologia da aprendizagem, das ciências cognitivas, mas em grande medida a minha filosofia educacional parte explicitamente de pressupostos cristãos. O que significa isso? Que eu, como educador, reconheço dentro do cristianismo uma longa tradição pedagógica, tá? E um longo subsídio educacional. Claro, por razões, de novo, políticas, seculares, ideológicas, as pessoas podem entender e ignorar. Mas ninguém fala, ou quando falam discretamente,
que o primeiro manual de didática da história da educação no planeta Terra, manual de didática, que ensinava professores a ensinar mais e melhor, né, foi de um educador luterano, explicitamente luterano. Né? Vocês conhecem uma obra chamada Didacta Magna, né, a obra de Comênios. Tá? Um educador de tradição luterana que criou o primeiro manual de didática, de como ensinar mais e melhor. E por que ele fez isso? Porque o cristianismo acumula, e não falo só do cristianismo, o judaísmo e o cristianismo acumulam durante milênios uma longuíssima tradição formativa. Inclusive a minha dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo, na USP, foi sobre a especificidade da pedagogia de Provérbios de Salomão. E eu falo isso claramente, eu não tenho nenhum pudor de dizer isso e de até, de certa maneira, me orgulhar de pertencer a uma tradição que tem aí uma longa caminhada em programas formativos, em abrir escolas, abrir instituições, abrir universidades, e a gente não tem que ter nenhum tipo de constrangimento nesse sentido. Então pense bem, o cristianismo ensina que Deus é trindade. Olha, você pode até não acreditar na trindade, você pode até não ser cristão. Mas olha que interessante, coloque-se no lugar da narrativa cristã. A noção de trindade do cristianismo ensina que Deus é unidade e diversidade. E que Deus é relação antes de haver mundo. E quando Deus cria o homem, e que ele vê Adão sozinho lá no jardim, de acordo com a narrativa de Gênesis, a Bíblia fala que não era bom que o homem estivesse só. E aí ele cria a mulher, e aí surge mulher e homem como parceiros, como uma comunidade, né? Como uma sociedade. Olha, aí já está o germe, tá? Já está o DNA, já está a origem, o Gênesis, né? Do que? Da educação como um processo comunitário, de base relacional. E esse é o ponto-chave. O ponto-chave é: alunos aprendem mais e melhor quando se relacionam mais e melhor. Esse é um ponto-chave que eu descobri no meu trabalho educacional, que me amarrou com o processo educacional e me colocou um outro problema. É que as teorias educacionais contemporâneas tendem a colocar, como justificativa de sucesso educacional, colocar o aluno no centro do processo educacional e colocar o professor cada vez à margem desse processo. Aí o professor aparece como uma espécie de facilitador, como uma espécie de expositor, como alguém que desenha o ambiente da aprendizagem, mas o envolvimento relacional do professor com o aluno é paupérrimo, é pobre. A conexão emocional, a conexão de confiança do professor com o aluno vai sendo deteriorada. E pior, nesse processo de desconstrução da figura do professor como alguém que professa, daí a palavra professor, como alguém que professa, né? Foi produzindo uma espécie de esvaziamento, tá? Intelectual e cultural do professor. Olha, veja como isso é grave, tá? Quando você esvazia o professor do seu ofício, da densidade intelectual do seu trabalho, e isso foi feito muito, sabe assim, pensa na imagem do professor Girafales, tá? Aquele portador do conhecimento intelectual, mas com uma didática péssima. Então, por causa dos problemas com a didática, as pessoas fizeram o quê? Tá bom, já que a didática é um problema, então vamos acabar com a erudição do professor. E aí o professor deixa de ser erudito e deixa de ser didático ao mesmo tempo, né? Então isso não faz sentido. Por que não pensar num professor que é intelectualmente denso, culturalmente denso, ok? Culturalmente denso, ao mesmo tempo que ele é didaticamente competente, que tem a alta capacidade, ok? De se conectar com o aluno e de usar estratégias adequadas para que o aluno se conecte com o conteúdo que ele está trabalhando. Essa é a ideia, pessoal. A ideia de intencionalidade é combinar erudição intelectual, então o professor tem que ser culto. O professor tem que ser culturalmente denso. Ele tem que saber navegar em vários temas, ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que ter uma visão global dos processos que ele está envolvido, tem que ter domínio do seu conteúdo, mas ao mesmo tempo ele tem que ter uma autocapacidade didática, ou seja, ele precisa adotar métodos adequados para que seu aluno aprenda mais e melhor. Então atenção! Se a base da aprendizagem é relacional, ok? Isso significa que desde pequenininho o ser humano está se desenvolvendo em relações o tempo inteiro.
Tá? A criança começa a tocar ali na mãe, a mãe começa a tocar na criança, são interações faciais, você sabe disso, são sons que começam a estimular essa criança, a linguagem começa a surgir, né, na interação. Olha que legal, palavras, vocabulários, a criança percebe organizar, que quando ela diz determinadas expressões, a realidade, o mundo começa a reagir a essas expressões. Mamãe, quero beber água, quero mamar. E aí a realidade, o mundo, o ambiente começa a responder às palavras. Ela descobre o poder da palavra, tá? E aí depois, olha o que acontece. Ela parte aí para os símbolos. A gente começa a ensinar essa criança símbolos, letras, formas, palavras, a escrita, que é uma técnica, isso não é biologicamente muito legal, em que ela começa a navegar no mundo, olha que legal, começa a navegar no mundo simbólico, no mundo da cultura. Isso muda completamente o modo como essa criança interage com a realidade, que agora não é mais uma criança, é um adulto, um jovem e assim por diante. Tá, só que nós vivemos num mundo pós-industrial, pessoal. Nós vivemos num mundo que exige inúmeras competências, tá? Inúmeras competências. Tá sem áudio, pessoal? Eita, minha internet hoje tá ótima. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só se o que acontece. Voltou? Ó, disseram que voltou. Então tá bom, vamos lá, vamos tentando, vamos tentando. Pessoal, então assim, o que acontece? Se a base da educação é relacional, tá ok? Se a base da educação é relacional e da formação humana é relacional, isso significa que a gente tem aí comunidades que seriam inevitavelmente formativas. Nós temos, claro, a família, né, que é o primeiro ambiente educacional. Nós temos depois diversas comunidades, como igreja, como agremiações sociais, associações, né, e assim por diante. E temos, claro, a escola, né, que é uma instituição que surgiu muito por causa de uma demanda específica da cultura. Na medida que o Ocidente foi se tornando cada vez mais exigente em termos de competências intelectuais e competências técnicas, houve a necessidade de se criar uma instituição chamada escola. Gente, a escola sempre foi, apesar de haver uma distorção hoje, uma associação de famílias. Porque a família, sim, era responsável pela educação. Mas ela confiava, tá, a especialistas a transmissão de determinados conhecimentos, tá, que não existiam, por exemplo, no ambiente da família, que a família não tinha competências para lidar. Então havia aí, né, um contrato, uma parceria dessa associação de famílias chamada escola com profissionais especializados em determinados conteúdos para tratar desse assunto com seus filhos. E aí entra o professor. Entra o professor como esse personagem que tem como vocação ser um agente, atenção agora, um agente intencional de relações de aprendizagem. E por que intencional? Tá? O que é intencionalidade, pessoal? Ser intencional diz respeito a você ter um senso de propósito, um senso de objetivo. Você precisa ter objetivo. E aí todo o processo em que você está envolvido com o aluno, ele tem um telos, que a gente chama em grego, né? Ele tem uma finalidade, um alvo. Um professor intencional, ele tem clareza de onde ele vai chegar e como ele chega e para onde ele está indo. Então, o que significa isso? Que aquele professor que entra na sala de aula ou está com o aluno na aula online e ele simplesmente está ali cumprindo algum conteúdo e aí de repente ele nem sabe por que está fazendo aquilo, né? E que tipo de indivíduo ele está lidando, ele já perdeu essa característica da intencionalidade. Então, o que significa ser intencional? Significa colocar o professor de novo como agente relacional e um agente relacional consciente dos processos que ele está envolvendo. Então, para mim, vou levantar aqui três perguntas
3 perguntas que, se o professor fizer e elaborar uma boa resposta para essas 3 perguntas, ele já está dando enormes passos em direção à sua intencionalidade formativa. 3 perguntas, tá? Ou 3 pronomes interrogativos. Anota aí as 3 perguntas que fazem o educador mais intencional. Primeiro, quem eu estou ensinando, ok? Segundo, o que estou ensinando? E terceiro, como estou ensinando? Se você fizer essas 3 perguntas e elaborar uma resposta para essas 3 perguntas, você está dando 3, 4, 5, 10 passos, porque vai depender da qualidade, né, da resposta, em direção ao que significa intencionalidade formativa ou uma prática educacional mais intencional. Bom, quando você pergunta, né, quem, você está, claro, definindo o seu público-alvo. Você está definindo que tipo de aluno você vai trabalhar. O seu aluno é adolescente? É criança? É educação infantil? Você vai trabalhar com educação de jovens e adultos? Com jovens na idade universitária? Ok? Com quem você está trabalhando? Pediram para repetir aí. Vou repetir então. 3 perguntas ou 3 pronomes interrogativos que caracterizam, tá? Ou que caracterizam ou que dão direção ao que significa ser um professor intencional. Tá? Vamos lá. Primeiro, quem, o que e como. Quem, o que e como. Quem eu estou ensinando, o que vou ensinar e como vou ensinar. 3 perguntas fundamentais para qualquer pessoa que queira ser intencional em qualquer tipo de formação educacional. Então, quem? Quem é a pessoa? Criança, mulheres, homens, idosos, crianças em idade pré-escolar? Pergunta fundamental. Junto com quem, você também tem que responder. Qual é o perfil social do meu aprendiz? Qual é o contexto cultural que ele vive? Ele é de comunidade vulnerável? Ele é de classe média alta? Ele tem acesso à literatura, não tem acesso à literatura? Qual o estímulo familiar que ele recebe? Desenhe o perfil. Pronto, voltou aí, pessoal? Internet hoje não tá benta, hein? Ai, ai. Voltou aí, pessoal. Vamos lá. Instagram hoje tá só concedendo grandes emoções. Da próxima eu vou pro YouTube, tá? Da próxima eu vou pro YouTube. Vamos lá. Ó, seguinte, pessoal, caminhando pro final. Lembra? Quem, o que e como, tá, gente? Quem? Definir o público-alvo. Definir quem você vai ensinar. Quem você está ensinando. Pronto. Entender que esse indivíduo tem uma faixa etária específica e ele tem um contexto específico. Então você tem que ter essa informação do maior número possível de alunos que você trabalha. Se você tiver de todos, melhor ainda. Isso é intencionalidade. Tá? O professor intencional é um pesquisador. Segunda pergunta. O que vou ensinar? Domine o conteúdo que você vai trabalhar. Domine o conteúdo, ok? O conteúdo é fundamental. Conteúdo é fundamental. Saiba que conteúdo você vai trabalhar, mas pense assim, o conteúdo é um conhecimento é um saber que o meu aluno tem que ter, o conteúdo é uma habilidade que ele tem que desenvolver, é uma competência, né? É uma competência. Ou seja, aqui nós estamos lidando com o campo do domínio cultural. O professor tem que ter domínio cultural para tratar desse assunto com categoria, gente, com brilhantismo. Ele tem que ter competência na hora de tratar um determinado conteúdo. O que nós vemos muitas vezes como marcas de um professor pouco intencional? Pouco domínio do público-alvo, ele não sabe lidar com a faixa etária, não reconhece, tá? Competências e linguagens adequadas para determinadas faixas etárias. Ele não sabe, não domina plenamente o conteúdo que ele vai ensinar, então ele deixa muitas lacunas na hora que ele está trabalhando o conteúdo com seu aluno. Então isso demonstra um professor pouco intencional. O professor intencional tem domínio do público-alvo e tem domínio do conteúdo que ele vai trabalhar. E terceiro elemento, atenção, é o como. Aí nós chegamos no método, nós chegamos na didática, na arte de ensinar. E observe, saber quem você vai ensinar e saber o que ensinar vão causar um impacto direto no seu método, direto no seu como ensinar. Então, o como ensinar. Para você saber como ensinar, você tem que saber qual faixa etária o seu aluno está, ok? Você tem que saber qual é o perfil social do seu aluno, que
linguagem, porque existem várias linguagens, dependendo do nível de maturação biológica, dependendo do repertório cultural do seu aluno, você vai usar linguagens específicas. Então atenção para isso. Segunda coisa, no como ainda. Você tem que ter uma noção clara, depois que você definiu quem você vai ensinar e o que você vai ensinar, que tipo de recurso você vai utilizar. Você vai usar PowerPoint? Você vai usar materiais concretos para que a criança vá abstraindo do concreto para o abstrato? Você está ensinando um conteúdo de matemática e você tem que fazer uma operação concreta e depois representar a operação concreta de juntar objetos e somar uma certa quantidade de objetos de forma simbólica, com os números, né? O sistema numérico arábico que nós usamos aqui no Brasil. Quais são os recursos? Quais são as estratégias? Quais são os problemas que você está antecipando na hora de dar aula? Você sabe que seu aluno vai resistir, que tem um aluno X, Y e Z que tem uma dificuldade com determinada linguagem. Ora, onde que eu coloco isso? Eu coloco isso no planejamento. O planejamento é uma marca do professor intencional. O professor intencional ele planeja a sua aula. Então ele sabe quem ele vai ensinar, ele sabe o que ensinar e como ensinar. Gente, esses são 3 perguntinhas básicas, 3 pronomes básicos que deixam o professor sem dormir. Mas ele dá aulas muito melhores se ele minimamente responder essas 3 perguntas. São perguntas que traçam o perfil de um professor intencional. Um professor que tem preocupação, tá? Entender o seu aluno melhor. Isso significa, inclusive, ter mais conhecimento da psicologia infantil, mais conhecimento de como o cérebro funciona, mais conhecimento de como as nossas interações podem ser melhores, dependendo do contexto social, ok? Você perguntar o que vai exigir de você mais profundidade no conteúdo a ser ensinado, pensar mais, fazer mais exercícios imaginativos de como ensinar aquele conteúdo, pensa no modo como você mesmo aprendeu. E terceiro, olha que bacana, terceiro é o método. Terceiro é procedimentos, ok? Procedimentos. Então, se você pensa em procedimentos, ou seja, considerando quem você está ensinando e o que você está ensinando, tudo fica melhor. É claro que a conversa sobre método seria uma longa conversa, dependendo do perfil, dependendo da pessoa, dependendo de com quem a gente está trabalhando, não é verdade? Pois então, olha, já estou aqui no meu finalzinho de papo, peço desculpas pela nossa conexão que hoje não ajudou, eu garanto que a próxima vai ser no YouTube, porque a gente não pode deixar esse conteúdo aqui. Esse conteúdo vai ser salvo, mas eu vou chamar a minha colega aqui, a Márcia, só um pouquinho, eu vou aqui chamar a Márcia para ela entrar aqui nessa conversa, porque a gente tem algumas novidades aqui para vocês, hein? Espero que vocês gostem aí dessa conversa, tá? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu só chamar a Marcinha aqui, gente, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui escrever aqui o nome do usuário dela. Achei. Pronto. Vou chamar a Marcinha. E eu vou apresentar para vocês a Márcia. Deixa eu esperar ela entrar aí pra gente papear. Segura aí que tem novidade. Segura aí que tem novidade. Pessoal, vai aproveitando, vai colocando as perguntas aí. Quem quiser fazer perguntas, a gente vai ter um tempinho aqui para responder perguntas, ok? Vamos ver como é que vai ser essa conversa nossa, hein? Vamos aproveitar aí para papear. Ó, tem gente que já vai mandando pergunta aí. Vamos lá. Ih, a Márcia não está conseguindo entrar. Tá bom, Marcinha. Então, ó, seguinte, pessoal, eu vou dando as dicas aqui. Se a Márcia entrar, ela entrou. Tá? Se não, já mandei de novo aí o convite, Marcinha. Ó, pessoal, seguinte, vamos lá. Tá? Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, com certeza, tá? Quando acabar a live aqui eu vou deixar aí disponível, tá? Perguntaram aí, ó, Montessori é uma boa base? Gente, eu recebo essa pergunta, acho que, sei lá, umas 30 vezes por semana. Tá? Eu acho que isso aí, ó, direto e reto acontece, tá, gente? Então, gente, Montessori, eu tenho uma questão que eu falo muito nos meus cursos de pedagogia, que é uma frase do James Smith, que o James Smith diz o seguinte: por trás de toda pedagogia, tá? Por trás de toda pedagogia há uma antropologia filosófica. Bom, ó, uma antropologia filosófica, a Marcinha tá chegando aí, ó, que beleza. Gente, antropologia filosófica quer dizer visão de ser humano.
Ou seja, por trás de toda pedagogia há uma visão de ser humano, tá? Então, o meu problema com Montessori é exatamente isso. É que Montessori trabalha com uma antropologia humanista, uma antropologia russoniana, tá? E aí eu teria vários problemas. Então, a aluna está comentando aí, Montessori é cria de Rousseau, exatamente. Esse é um problema. A antropologia russoniana, gente, ela é uma antropologia ingênua. Ela é uma antropologia que tem sérios problemas, independente de ser cristão ou não, mas eu estou falando aqui, claro, de um ponto de vista cristão. A gente teria que ter uma boa conversa aqui para mostrar os problemas da visão de ser humano por trás de uma pedagogia montessoriana, tá? Pedagogia Waldorf, todo mundo pergunta. Pedagogia Waldorf, gente, ela é inspirada também numa filosofia que, no meu ponto de vista, também tem seus problemas, uma filosofia antroposófica, teosófica, e aí é uma questão de conversa mais, vamos dizer assim, uma conversa mais filosófica da educação. Aí tem que caminhar nos cursos que a gente oferece, né, para você sacar mais desse ponto. Perguntaram aí também, gente, sobre como fazer um curso de pedagogia sem fazer faculdade. Ora, eu recomendo que você faça uma faculdade, mas existem muitos cursos livres. Inclusive, eu tenho oferecido alguns cursos livres, já formamos uma turma aí no curso de Educação Cognitiva, e a gente tem umas novidades aí que vocês vão saber hoje. Gente, deixa eu apresentar a Marcinha, tá? A Marcinha tá aí. A Márcia, ela é psicopedagoga e ela é da área de comunicação, então, ela vai me chamar aqui a atenção para alguns detalhes. Marcinha, tá dando uns delays aí na sua conexão? Tá? Se você não conseguir falar, eu já vou indicando aqui para o pessoal, mas ela tem que me lembrar, porque eu sempre esqueço das pautas, né? Marcinha, fala comigo. Marcinha, a gente está entrando num projeto educacional comigo, muito legal. Então ela vai aqui abrir para vocês algumas questões legais que a gente tem que lidar daí para frente. São novidades, boas novidades. Vamos lá, Marcinha. Deixa eu tirar os comentários dando aqui. para me ouvir? Tá dando. Deixa eu só tirar os Ai, que bom. comentários aqui, ver se eu consigo tirar os comentários aqui. Teve um amigo meu que falou, cara, você não sabe tirar comentário? Até hoje eu acho que eu não sei tirar comentário. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários aqui. Vamos lá. Ah, achei. Vamos tirar os comentários só um pouquinho para não tampar a Marcinha. Pronto. Vamos lá, Marcinha. Aí quem quiser mandar uma pergunta, gente, tem um ponto de interrogação com um balãozinho aí embaixo. Mande a sua pergunta. Vamos lá, Marcinha. O Oi, que a Igor. gente tem aí para falar com o pessoal? Pois é, né? A gente está trabalhando junto nesse projeto, né? Eu estou muito desafiada, né? E é um privilégio estar aqui com vocês. É, a gente tem esse projeto de voltar com o seu curso sobre, como que é mesmo o nome? O Fundamentos da educação professor. cognitiva. Isso, Isso. isso. Aí a gente vai voltar com o seu curso no final de janeiro, né? E a gente preparou também um braço social do projeto para Bem atender, legal. né, as pessoas que não vão fazer o curso ou que vão fazer e depois querem continuar caminhando com a gente, né? Porque o nosso interesse é realmente criar, assim, muitos vínculos, né? Um networking de educação que pode ser Isso aí. edificante para todo mundo, né? E Exatamente. pode falar a surpresinha? Pode, manda ver, Massinha. É com você. Então, a surpresinha vai ser. Nós vamos criar. Na verdade, nós já criamos um grupo de Telegram para os Olha professores aí, gente. acompanharem a gente, para receber conteúdo exclusivo, né? E andar mais próximo, né? E É isso aí. também a gente vai fazer uma série de lives no ano que vem. Vão ser 4 lives sobre educação, são palestras gratuitas. A gente ainda não conversou exatamente os conteúdos, né, Igor? Mas com certeza vai ser, assim, vai ter uma continuidade, né? Vai ter um início, um meio e um fim com um Exatamente. objetivo final. Porque nós somos professores intencionais. Uhum, Mas, exatamente. assim, aí, essa é a novidade, assim, a gente espera que as pessoas gostem, né, de participar disso, de caminhar com a gente, É isso que aí. a gente espera que isso traga edificação para os professores, porque a gente acompanha, assim, a questão da educação hoje, os desafios que os professores passam, na verdade, os perrengues que muitos professores passam, e Com a certeza. gente quer dar a nossa contribuição, né? Ô, Massinha, se a pessoa quiser participar do grupo do Telegram, como é que ela faz? Ah, é. Então, a gente disponibilizou os links lá na bio do Igor, tem o Linktree, e aí é só entrar lá, e lá vai estar o link do grupo, né, do Telegram, e também, e o principal, na verdade, é que quem quer receber
esses conteúdos exclusivos que a gente vai disponibilizar, e a gente está preparando ainda outras coisas, precisa fazer um cadastro, é só fazer um cadastro no nosso formulário para a gente conectar aí nossos contatos, e lá também nesse formulário vai estar o endereço do grupo no Telegram. Então, é Então, só acessar as redes sociais do Igor aí. isso. Então, nós estamos lançando, pessoal, um projeto de uma jornada pedagógica. Não tem pré-requisito, pode ser professor, pai, educador, pedagogo, profissional da educação, curioso, estudante de pedagogia. Não importa, você gosta de educar, tem interesse no tema da educação, tá? Você vai clicar na minha bio aí no Instagram, lá na bio vai abrir o Linktree. O Linktree tá tudo escritinho lá, vários botõezinhos. Você vai clicar no botão lá do grupo do Telegram, se você quiser participar do grupo do Telegram, você vai receber notícias ali direto, toda vez que a gente tiver um conteúdo novo, né? O link para essa live vai estar disponível lá. Então basta você seguir a gente no Telegram. O Telegram vai ser a maneira mais eficiente da gente se manter conectado com você. E a segunda coisa é preencher um formulário, que está logo embaixo, e esse formulário você vai receber muita informação exclusiva, que às vezes nem vai para o grupo do Telegram, né? Informações, por exemplo, sobre formações específicas, programas que a gente vai fazer, bolsas que nós vamos oferecer em futuros cursos. Mas a ideia, gente, é a gente montar uma rede, uma jornada comunitária. Olha que coisa legal. Uma jornada comunitária para formar educadores. Tá? A gente está vendo uma necessidade gigantesca da gente criar uma rede de formadores intencionais. Pessoas que estão preocupadas em ser densas intelectualmente e serem didáticas. E a gente vai montar uma rede. Não importa o campo de educação que você trabalhe. A ideia é a gente trocar informação. A gente até brincou, né, Marcinha? A gente vai criar bolhas, tá, gente? Bolhas de conhecimento compartilhado. Vai ser muito legal. E vão ter trocas de conhecimento pedagógico entre as pessoas que vão participar dessa rede. Para você saber como fazer parte da jornada e se integrar a esse projeto, é fundamental que você se conecte ao Telegram e preencha o formulário. Tá tudo aí no meu Linktree. É só clicar aí, gente, na bio do meu Instagram. Tem lá a bio, né? Tem um linkzinho. Clica lá e tá tudo lá escritinho. É só clicar e preencher o que tiver que preencher lá e entrar aí no Telegram e no formulário online. Beleza? Mais alguma coisa, Marcinha, que eu esqueci? Não, tem poucos dados lá, o formulário está bem simples, não é nada muito complexo. E eu só anotei uns comentários aqui que eu vi enquanto você fazia a palestra. Me fala aí, Então, Marcinha. a Karine do Prado, ela comentou que falta capital moral. Fala Interessante. um pouquinho de capital moral. Interessante. Então, capital moral é um conceito que foi desenvolvido, o livro do homem está até aqui atrás de mim, ó. Um conceito que foi desenvolvido por Royal Kuiper, né? E o Royal Kuiper foi um ex-senador, ele é cristão, ex-senador do parlamento holandês durante 2 mandatos seguidos. Esse livro dele está em português, Capital Moral, em que ele trata justamente sobre a necessidade que sociedades maduras, para amadurecer, elas precisam ter um capital que não é só financeiro, elas precisam ter um capital moral. A questão é que capital moral não é produzido por políticas públicas. Capital moral é produzido por instituições que têm valores, né? E ele, claro, encabeça ali família, igreja, associações voluntárias, né? Comunidades de trabalho voluntário. É isso que promove capital moral. E o capital moral, ele é extremamente econômico para o poder do Estado. Porque quando um país não tem capital moral, ele precisa ser um Estado repressor, ele precisa criar agências reguladoras, e precisa criar um aparelho estatal, e tudo fica caro, muito caro. E a escola é um dos lugares onde o capital moral é produzido. A escola, família e igreja. Porque são instituições formativas, inclusive formativas no campo moral, no campo do desenvolvimento ético das pessoas. Então esse é um livro muito legal e é um tema que eu super recomendo que você se familiarize. Inclusive nesse livro há conversas muito interessantes sobre escola e sobre o papel da educação formal na produção de capital moral. Tá? Isso é uma conversa para outra live, hein? A gente pode deixar até falar sobre educação ética, né? Educação moral. Acho que vai valer a pena a gente ter uma live sobre isso. Tem mais algum aí? Eu tenho mais 4 comentários, mas acho que são mais simples. Pode comentar. Matheus Viana comentou que o porquê o porquê estou ensinando também seria pertinente. Ele refletindo sobre a sua palestra, ele falou, o porquê estou ensinando também seria pertinente. Além do quem, como e o que, né? Exatamente. O porquê tem muita relação com a filosofia educacional. E é um campo que é anterior
anterior. Para o professor fazer as perguntas o que, quem e como, ele já sabe o porquê ele está ensinando. Ele tem uma filosofia por trás do que ele está fazendo, né? Do que ele está fazendo. Então, o porquê, ele é a causa, inclusive, do docente ter escolhido ser docente. Né? Então, ele tem uma filosofia. Ele pode até não ter muita consciência do processo filosófico, dos valores filosóficos que ele carrega, né? Mas está lá, inclusive, como causa, né, dessas 3 direções que o educador coloca lá. Isso é uma ótima conversa, inclusive. A gente pode falar sobre filosofia da educação, que é um campo que muita gente subestima, né, mas ele é fundamental, inclusive, para orientar os 3 pontos seguintes. Matheus, valeu demais. A Deise Luiza comentou que essa questão do o que e do como, não, na verdade, ela comentou que parece uma anamnese do aluno, sabe? Mas não chega a ser, essa questão de conhecer o aluno não chega a ser uma anamnese, porque a anamnese, na verdade, é você conhecer a história do aluno pessoal, familiar e tal. É impossível o professor ter acesso a toda essa informação. Mas se o professor ser intencional, ele consegue ser intencional de uma forma menos profunda, né? Inclusive, né, isso sobrecarregaria o professor, né? Exatamente. Ô, Márcia, isso é tão importante porque, olha só, olha que interessante. Existem hoje teóricos da educação muito importantes, são teóricos e práticos da educação. O Foz tem um deles, que vai dizer o seguinte, desculpa, o termo é meio difícil, idiosincrasias. O que são idiosincrasias? São histórias psicológicas individuais de cada aluno. Psicológica, social, econômica, etc. Esses fatores são fatores que pesam sobre a formação de um aluno, a aprendizagem dele, pesam. Mas aí o Foster vai falar, mas se você colocar numa balança, o que dá a última voz para o desempenho de uma criança, aprender mais e melhor, no final das contas, é o mediador educacional. É quem está com o aluno. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com os fatores idiosincráticos que impactam a criança individualmente e a gente acaba, sabe, relaxando aqui na intencionalidade formativa. Então, professores, a gente tem inúmeras histórias de bons professores que ampliaram a oportunidade social, econômica e cultural de crianças, né, porque conseguiram olhar para uma criança para além dos fatores que a criança traz dos seus diversos ambientes aí. Então, é curioso, porque o que o professor tem que ter domínio? Ele tem que ter domínio dos fatores contextuais da aprendizagem. Isso ele tem que ter autodomínio. Ele não tem como ele ter domínio e conhecimento, e mesmo que ele tenha conhecimento, ele não tem como mudar uma criança internamente. Isso é um evento raríssimo, né? E isso, inclusive, implica em fatores que fogem ao controle do professor. Mas o que o professor né, de fatores socioeconômicos ou idiosincráticos. Não, a gente pode trabalhar a educação apesar desses fatores. Isso é possível, tá? Isso é possível. Uhum. Sim. A Aline dos Santos comentou do seu curso de Pedagogia Cristã da ABC2. Quer falar alguma coisa sobre ele? Não, bacana. Comentou assim que ela faz, que ela é aluna? Não, ela recomendou o curso. Ela Que recomendou o bom. curso. Aí algumas pessoas ficaram interessadas. Aí você quer falar sobre ele? Então, vai rolar de novo o ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, Pedagogia Cristã, Teoria e Prática, pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, tá, pessoal? É só seguir aí no Instagram, o Instagram da BC2, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e lá vai ser divulgado ano que vem, de novo, uma nova turma aí de Pedagogia Cristã. E, por último, um comentário que eu achei só engraçado mesmo, que o professor Eber escreveu assim, que com a sua palestra, as aulas vão ficar melhores do que o recreio. Eu achei legal, assim, é verdade, Legal. né? Assim, porque um professor intencional, ele muda completamente o ambiente da sala de aula, ele torna uma coisa que, infelizmente, as pessoas rotularam como chata, como difícil, uma coisa mais interessante, né? Então, assim, naturalmente, essas questões mudam mesmo a sala de aula. Ó, fizeram uma pergunta aqui importante, né? Igor, a educação explora a oportunidade. É um contraponto à intencionalidade? Não. Se você está chamando a oportunidade determinadas aberturas, por exemplo, que o aluno dá ao professor, ou determinadas informações que é de relevância
pedagógica, né? Isso tem tudo a ver com intencionalidade. Isso tem a ver lá com o método, com como ensinar, né? E tem a ver com quem você está ensinando. Então você cruza os dados, isso fornece para você uma linguagem adequada. E quantas vezes eu fiz isso? Aluno meu que chegava na sala, eu sacava que ele gostava de um esporte, gostava de um estilo musical, gostava de um personagem de histórias em quadrinhos, e eu usava isso para me conectar com o meu aluno. Eu fiz isso inúmeras vezes em sala de aula, e isso é uma estratégia poderosíssima, porque você cria conexão, identificação com o aluno, você cria bridges, que a gente chama em inglês, né? Você cria pontes, né, entre você e o educando, tá? Olha, tem uma pergunta legal também aqui, ô Marcinha, deixa eu compartilhar. Aqui eu não tô vendo as Só, perguntas, não. perguntaram assim, se meu Igor, seu livro vai sair? Então, a previsão vai sair um livro meu agora, agora não, é início do ano que vem, pela Thomas Nelson, na área de teoria do conhecimento, numa perspectiva teológica, tá? O título a gente ainda não tem, porque o título está sendo avaliado pela casa publicadora Thomas Nelson, mas a previsão é entre abril e maio do ano que vem já sair esse livro, que foi um livro baseado na minha aula de fundamentos da vida intelectual, da BC2. E o de educação vai sair pela Thomas Nelson também, mas mais para metade do ano para frente. Provavelmente pelo mês de agosto, né, se tudo der certo, o livro deve sair por aí, tá bom? Uma outra aqui, deixa eu ver. Tanta coisa legal. Comente sobre o marxismo e sua influência na educação. Sem chance de eu falar isso aqui. Esse é um assunto gigantesco. Tem muita influência, né? Eu falei isso aí, né? Os 2 primeiros anos da minha formação em pedagogia, que é uma fase bem teórica da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, tudo passava por um viés mais materialista histórico, mais anarcocapitalista, e depois a coisa ia até um pouco para o pós-estruturalismo, né? A filosofia pós-estruturalista. Tudo isso influencia bastante, tá, gente? A maneira como educadores pensam hoje, como educadores pensam a educação, e tem uma influência gigantesca. Então, isso é muito grande Oi, mesmo. Igor. Tá? Sim? Oi, Igor, só fazer um comentário sobre esse assunto. Pode falar, Marcelo. Essa questão das políticas estarem influenciando tanto a educação no Brasil, isso teve data de início, né? Porque às vezes a gente entra na faculdade achando que sempre foi assim, mas na verdade isso é uma questão muito recente, né? Verdade, exatamente. Super recente. Isso é mais moderno do que a gente pode imaginar. Olha aí o comentário da Isa. Parabéns pela iniciativa, queridos. Vida longa e frutífera do projeto. Obrigado, Isa. Muito bom, muito bom. Valeu mesmo, de verdade. Isso é muito Obrigada. encorajador, né? Pediram aqui, ó, algumas referências para a alfabetização. Só tenho Marx e Vygotsky, tá, Sabrina? Ô, Sabrina, tem muita gente boa pensando na alfabetização. Eu gosto muito da Magda Soares. Muita gente critica a Magda, acha que ela é de esquerda. Não tem nada a ver. A Magda é uma mulher interessantíssima. Inclusive, ela é daqui da minha cidade, onde eu moro, né, Lagoa Santa. A Magda ela tem uma sensibilidade muito grande com os fatores linguísticos. Claro, ela tem uma influência realmente grande do construtivismo aí, de um lado, mas não é só construtivismo, ela tem uma influência também da linguística. Isso, para mim, é muito relevante. Tem uma frase famosa dela, para cada criança um método, e eu amo essa frase, porque ela faz muito sentido na prática educacional, que cada criança exige um método diferente. Eu não acho que existe um método que resolve todos os problemas, apesar que existem bons métodos. Por exemplo, eu alfabetizei o meu filho em casa, minha esposa alfabetizou o meu filho em casa, usando o método fônico. Né? E a minha filha provavelmente vai ser alfabetizada pelo método fônico, né? Então, sem dúvida, eu recomendo aí outros autores. A gente tem aí o Fernando Capovilla, né? Tem um manual aí sobre alfabetização fônica, tá na Amazon, você pode ler, é um cara muito fera, da USP, conhece a área de linguística, de como a criança faz essa migração, né, da fonologia para a representação gráfica, para a representação morfológica. Então, vale muito a pena dar uma lida aí também nos teóricos do campo da linguagem, tá, gente? Para alfabetização e no campo das ciências cognitivas. Tá? Olha, quando vocês forem fazendo meus cursos, acompanhando minhas lives, a gente vai aprender muita coisa. Eu vou falar sobre método de alfabetização, vou falar sobre método de ensino de matemática. Eu estou tendo uma vasta vivência agora com meu filho na área de método de ensino de matemática, né? Tá muito bacana a experiência e a gente pode depois trocar muitas figurinhas aí nessa caminhada. Marcinha, acho que por hoje deu. Tem algumas perguntas aqui um pouco fora do assunto e tem algumas que até que são dentro, mas são perguntas demais.
tá? Pergunta demais. Muita gente perguntando quais cursos que vão vir no futuro, qual o conteúdo que a gente vai trabalhar, né? E, gente, então, acompanhe. Se inscreva no Telegram, tá aí na bio, e preencha o formulário que você vai ficar super informado. E uma notícia boa, né, Marcinha? Como você falou, é que o curso Fundamentos da Educação Cognitiva, tá, gente? Que é um curso que foi sucesso na primeira edição. Sucesso, gente. O pessoal amou o curso, né? A gente fala sobre interação do aluno, como ser intencional, sobre como que a gente trabalha os princípios da mediação cognitiva na interação com o aluno. Ele vai ser lançado, relançado no mês de janeiro, tá? Então vai ser o primeiro conteúdo de uma jornada pedagógica que a gente vai caminhar juntos aí e vai ser muito bom, com certeza. Mais alguma coisa, Marcelo? É só acompanhar as suas redes sociais, né? Que aí a gente vai publicar as informações sobre o curso. Provavelmente essas informações vão ser postadas no final do ano ou no início de janeiro. Exatamente. É isso aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Uma boa noite, um beijão para todo mundo e valeu pela companhia. Foi bom demais, né, Marcinha? Foi Ó, ótimo, graças a um Deus. abraço, pessoal. Até a Um próxima, hein? abraço. E vai ficar salva a live. Vai ficar salvo. Fiquem tranquilos. Tchau, tchau. Tchau.